Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos com mais uma devocional falando sobre as mulheres na Bíblia. Nós estamos com uma série aqui no canal e vamos falar sobre mulheres que foram citadas na Bíblia. E nós começamos com o estudo de Sara. Se você ainda não viu, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo no box de informações para que você possa ver. Tá bom? Dá uma olhadinha aqui no canal. E já pedindo desculpas que segunda-feira eu fiquei de postar as nossas devocionais. Mas como tenho falado nos vlogs, eu tenho tido dificuldade por causa da correria. Eu tô com um desafio aí, enxuga amiga. Então é bem corrido, tá, gente? Problemas no computador também. Então talvez eu esteja soltando aí durante a semana. Eu não consiga soltar toda segunda-feira. Mas nós vamos estar com a nossa devocional, tá bom? E hoje nós estamos trabalhando com esse livro aqui, que eu não mostrei no primeiro vídeo, porque no primeiro vídeo eu falei sobre Sara, mas não me baseei no estudo aqui do livro, tá? Então algumas vezes eu vou me basear no livro e outras vezes eu vou buscar na Bíblia, eu mesmo vou estar aí meditando e trazendo o que Deus falou no meu coração, tá? Às vezes de uma forma como devocional, às vezes como uma forma de conhecimento sobre as mulheres. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher que ela é considerada uma pessoa que ajuda sem esperar em troca, uma mulher muito generosa, que ama ajudar as pessoas. E o nome dela é Dorcas. Algumas pessoas não conhecem, né? Ou seja, talvez ela não seja tão conhecida para você, então hoje você vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre a vida de Dorcas. É impressionante o quanto pode ser realizado quando ninguém se importa sobre quem receberá o crédito. Então, Dorcas, ela era assim. Ela fazia sem se preocupar se ela iria ter crédito daquilo que ela estava fazendo. Ela fazia porque ela amava fazer. Ela amava ajudar as pessoas. Isso aconteceu na sua vida, que cumpriu suas tarefas sem considerar até onde poderiam chegar as consequências do seu trabalho. E as consequências foram boas, tá? A Bíblia usa somente 7 versículos para contar sobre a vida de Dorcas. Sem dúvida, é um exemplo para nós, mulheres, de todas as localidades sobre a importância de ajudar os outros e como isso reflete em nosso testemunho como mulher cristã, como mulher de Deus, né? Então, Dorcas é um exemplo a ser seguido e você vai ver o porquê nessa devocional de hoje. Dorcas vivia em uma cidade portuária chamada Jope. Viveu nos tempos da formação da igreja primitiva, logo após a ressurreição de Jesus. A igreja estava crescendo rápida e firmemente sob a liderança do apóstolo Pedro. A Bíblia chama Dorcas de discípula, que significa seguidora de Cristo, né? Ser discípulo significa ser seguidor de Jesus Cristo. Não sabemos onde Dorcas conheceu Jesus, onde aprendeu a costurar, nem a razão de seu especial interesse pelas viúvas. Então podemos ver aqui que Dorcas era uma costureira, né? E nós vamos aprender hoje que nós podemos abençoar com aquilo que nós sabemos fazer. E Dorcas abençoou com aquilo que ela sabia fazer. O que você sabe fazer que você pode abençoar alguém, né? Eu, por exemplo, aqui tento abençoar vocês no canal com os artesanatos que eu faço, né? Com faça você mesmo. E ensino várias coisas que eu sei fazer. E é uma forma de abençoar, né? É uma forma às vezes a gente acha que não é nada, que é pouca coisa, que é o mínimo. Mas, gente, às vezes esse mínimo é tão significante para uma pessoa que está recebendo, né? É tão importante. E a história dela nós encontramos em Atos 9, 36 ao 42, versículo 36 ao 42, que descreve: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas, ou seja, o nome dela era Tabita, conhecida, mas traduzindo vai para Dorcas. E ela era notável pelas obras e esmolas que fazia. Tabata, em hebreu, é o equivalente ao nome grego Dorcas, como eu falei. Em grego, Dorcas significa gazela, que a gazela na Bíblia é simbolizado como o belo,
ou símbolo de beleza, né? Entretanto, a gente não sabe se Dorcas era uma mulher bela, porém o nome dela tem esse significado, né? Mas sabemos que ela refletiu sim a beleza de Jesus na sua vida por meio de sua compaixão pelas pessoas que ela ajudava, né, com o seu dom. Vamos lá então. Ela era notável pelas suas obras. A frase notável pelas obras indica que fazia precisamente isso e não somente pensou em algo para ajudar as pessoas. Com frequência nós temos boas intenções, mas quase nunca nos decidimos a colocá-las em prática ou nos vemos paralisados diante do acúmulo de necessidades que nos cercam. Sabemos que não podemos socorrer as necessidades de todos, então tentamos ajudar uma ou duas pessoas que poderíamos. Então aqui que a gente vê é o seguinte, às vezes a gente fica pensando assim, eu não posso ajudar todo mundo, então eu não vou ajudar ninguém. Na realidade, gente, a gente tem que procurar ajudar aquelas pessoas que estão no nosso convívio, aquelas pessoas que estão mais ao nosso alcance, né? Esses dias, domingo agora, a gente teve o nosso culto e a gente teve uma ilustração em vídeo de um vídeo chinês, de um rapaz que por onde quer que ele passava nas ruas, ele via a necessidade e ele abençoava a pessoa, ou fazia algo que ia fazer para ele, de repente não ia fazer nenhuma diferença, ou para algumas pessoas que ficavam ali criticando, mas ele ajudava, por exemplo, uma mulher que estava carregando um carrinho de praia a levantar na calçada. Ele todo dia ofertava um valor em dinheiro para uma menina e uma mãe que pedia dinheiro para ajudar para os estudos. E enquanto ele ajudava, as pessoas em volta olhavam e criticavam. Tipo assim, tá errado, né, o que ele fazia. Ele viu um vaso de planta seca, colocou embaixo de um lugar que pudesse cair água. E todo dia ele fazia a mesma coisa, a mesma coisa. Por onde quer que ele passava, ele deixava um cacho de bananas para sua vizinha, uma senhora de idade, na porta. Tipo assim, é impressionante, né, o que ele fazia todo dia. E as pessoas ali que eram atingidas, elas a início elas ficavam desconfiadas, porque às vezes as pessoas são ajudadas, mas ficam meio que desconfiadas, porque nem todo mundo faz isso hoje em dia. E com o tempo, ele fazendo todo dia aquilo, as próprias pessoas recebendo o amor começavam a passar o amor. Aí ele viu aquela criança que recebia o dinheiro, um dia ele chegou lá, a criança não estava, e aí quando ele ficou triste, ficou preocupado, quando ele viu a criança estava voltando da escola com o uniforme limpinho, bonitinho. O vaso que estava seco já estava florindo e criando vida, porque ali pousava uma borboleta. A senhora de idade que recebia o cacho de bananas, no outro dia, conforme os dias ali, ela não abria a porta, mas no último dia ela fez questão de abraçá-lo. Que mais? Então, tipo assim, as atitudes que ele ia tendo, aquela senhora do carrinho de sanduíche, mudou a feição dela, ela passou a ter uma feição de alegria e ao mesmo tempo que ela era abençoada, ela começou a abençoar os seus clientes também. Então, tipo assim, são coisas simples do nosso dia a dia que a gente pode alcançar as pessoas que estão no nosso convívio e que às vezes a gente acha que não vai fazer diferença. Aparentemente ele era um homem simples, ele era um homem de posse simples, que não tinha só o que era necessário, mas no fundo, no final do vídeo ali, da ilustração, a gente vê que aquilo fazia bem para o coração dele, de ver as pessoas sendo abençoadas. E as pessoas, aquele pouco que recebia, fazia uma grande diferença. Então, isso me lembrou e me fez olhar para Dorcas, sabe? Esses dias eu estava lendo a Bíblia e falei, poxa, eu vou falar sobre Dorcas na próxima devocional. Então, Dorcas, ela não ficava pensando, eu não vou fazer porque eu vou fazer só por uma pessoa, né? Mas ela pensou diferente e ela fez a diferença por pensar diferente. Ela fazia tudo o que ela podia. Nosso testemunho cristão seria muito mais efetivo se tão somente fizéssemos aquilo que temos a intenção de fazer. Ou seja, não ficar só na intenção, mas fazer aquilo que nós estamos em intenção a fazer. Né? Precisamos pedir a ajuda de Deus para que nos torne ágeis,
dispostas e prontas a seguir as orientações que o Espírito Santo nos dá referente às boas obras, né? Vamos pedir ajuda a Deus, vamos pedir direcionamento, né? Sejamos bem claras a respeito desse assunto. As boas obras não trazem salvação. A salvação é um presente de Deus que recebemos mediante a fé em Jesus Cristo. Para explicar sobre salvação, geralmente citamos o livro de Efésios 2, versículo 8 e 9. Pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a gente não pode fazer esperando em troca. Eu não vou fazer porque aquela pessoa não dá mínimo, ou aquela pessoa não liga, ou não está fazendo diferença. Fazer porque você sabe para que você foi chamada, né? Fazer porque você tem prazer em ajudar. E você sabe que se você plantar, você vai colher. Mas não fique esperando algo em troca, né? A gente não é salvo pelas obras, como diz aqui. Porém, se a gente não demonstra amor para as pessoas que a gente vê, que a gente tem convívio, que a gente convive, né? Como é que a gente pode dizer que ama a Deus se a gente não está vendo, se a gente não está tocando? A gente sente Deus. Mas na palavra de Deus ele fala isso, né? Não tem como você amar uma pessoa que você convive, que você vê todos os dias, ou que está passando ali necessidade na sua frente e você não ajudar, né? Dizer que ama essa pessoa se você ama a Deus, se você não está fazendo nada por essa pessoa. Não somos salvos por fazermos boas obras, mas demonstramos como nossas obras que recebemos, mas demonstramos com nossas obras que recebemos a salvação, né? Então, com as nossas obras, nós mostramos que Deus está na nossa vida, o caráter de Deus nas nossas vidas. Efésios 2,10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Tiago 2,14-17 diz: a influência que nossas obras podem produzir na vida dessas pessoas, né? Ele fala bem sobre isso. Diz assim: na verdade, Deus nos diz que nossa fé é morta, se não a demonstrarmos através de nossas boas obras. Dorcas foi um bom exemplo que em Tiago ela é citada, falando assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por isso só é morta. Tiago fala sobre isso, Tiago 2. Então não tem como a gente amar as pessoas, né? Não tem como a gente amar a Deus se a gente não mostrar isso através das pessoas que são as pessoas a qual ele ama todos nós, né? Sem diferença. Pobre, rico, branco, negro, chinês, oriental, né? No caso, Deus ama todos, né? E Ele quer que você faça algo por aquele que está passando, que está precisando de uma palavra, de um abraço, de alimento, de roupa, né? Você peca se você vê e não faz nada. Mas o que mais me chama a atenção foi o que ela fez. E você pode estar me perguntando assim: mas o que Jaqueline Dorcas fez que foi tão significativo? A gente vê o relato na Bíblia, em Atos você vai ver a história de Dorcas. Mas se você buscar um pouquinho aí, você vai ver que Dorcas, ela vivia aqui fala assim, ó, que Dorcas morava em Jope, bonita cidade situada na costa do mar Mediterrâneo, a cerca de 56 quilômetros a noroeste de Jerusalém. E era uma cidade costeira, né? Então, ali em Jope, os homens, os maridos, né, iam para o mar para trabalhar. E muitos não voltavam, e as mulheres ficavam viúvas, as crianças sem pai. E Dorcas, por saber costurar, o que ela fazia? Ela costurava para as viúvas e para os filhos, né? Para as crianças. E assim era a forma dela abençoar, a forma dela ajudar.
a forma que ela encontrou de abençoar as pessoas com o dom que ela tinha, né? E a gente vê mais pra frente do milagre que Deus fez na vida de Dorcas, que ela veio a falecer e Deus operou um milagre na vida dela através de Pedro, né? Vamos ver aqui, ó, quer ver? 9, versículo 36 em diante. Através da vida de Pedro, que fala sobre a ressurreição de Dorcas, né? Que Pedro atendeu e foi com ele, sendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Então nós vemos aqui que as viúvas, quando Dorcas chegou a falecer, e antes de Pedro, de Deus usar Pedro para fazer o milagre na vida de Dorcas, a gente vê que as viúvas choravam por ela, né? Sentiam, porque as pessoas amavam Dorcas, as pessoas conheciam o que Dorcas fazia e começaram a crer em Deus. Não somente pelo milagre que aconteceu ali, através da vida de Pedro, da ressurreição de Dorcas, mas também pelas boas obras que ela fazia. Porque o nosso testemunho, né, fala mais alto. Não é o que as nossas palavras, mas o nosso testemunho de vida, né? Aquilo que a gente faz, como a gente anda, como a gente se comporta, as pessoas olham pra gente e elas são alcançadas através das nossas vidas e ela vê Deus através de nós. Isso pode fazer uma grande diferença para fazer com que essa pessoa se chegue a Deus. E ali, através de tudo aquilo que aconteceu, das obras que Dorcas fez e da ressurreição da vida dela, através da vida de Pedro, né, que operou o milagre, Deus operou o milagre através de Pedro, fez com que muitos ali crescem em Deus, acreditassem, entregassem sua vida a Deus. Então é isso que eu vejo na vida de Dorcas e aprendo muito com ela, né? Que a gente pode fazer muita coisa, às vezes a gente acha que não é nada, mas esse mínimo aqui é muito para algumas pessoas. Felizmente Deus inclui a vida de Dorcas em sua palavra. Ela foi descrita como uma mulher notável pelas boas obras, ela ajudava os necessitados que de outro modo poderiam ter sido esquecidos. As atividades de Dorcas nos lembram das palavras de Jesus em Mateus 25:40, que diz assim: o rei, respondendo, lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre o que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Alguém precisa de ajuda hoje, agora, nesse momento? Talvez nós não saibamos costurar como Dorcas. Algumas talvez sejam capazes de preparar o alimento para uma família necessitada, ajudar a limpar a casa, oferecer-se para cuidar dos filhos de alguém, para que a mãe tenha um pouco de descanso, ensinar alunos, ensinar música, visitar alguém no hospital, ler para um deficiente visual. A lista é enorme, né, gente? É muita coisa. Vai além da nossa imaginação, a necessidade das pessoas. Peça a Deus que mostre para você como fazer. Se você não sabe como fazer, peça para Deus te mostrar como fazer. Assim como Dorcas fez. Até a iniciativa. A gente vê que Dorcas, ela fez diferença. Ela não foi uma pessoa mediana ou medíocre, né? Que medíocre significa mediano. Né? Ela fez a diferença. Né? Ela usou o talento que ela tinha para abençoar outras mulheres, para abençoar as crianças, as viúvas daquela cidade. Saia da sua zona de conforto. Use os seus talentos. Não seja uma pessoa mediana, né? Seja uma pessoa além disso. Né? Uma vez eu vi uma pregação da Helena Tanuri, em que ela falava sobre
uma sandália que ela tinha e tinha umas pedras naquela sandália. Não sei se você já viu essa pregação, mas eu achei muito interessante a ilustração que ela usou e que ela viveu aquilo realmente, né? E uma pedra da sua sandália havia caído e ela perdeu essa pedra, né? Então ela estava com uma sandália inteira, com as pedras, e a outra faltava uma pedra. Daí ela começou a procurar em várias lojas, ela chegava, por favor, você tem essa pedra tal, papapá. Daí uma chegava e falou assim, não, a gente não tem. Daí ela em outra loja a pessoa não dava, tipo assim, não dava mínima, não fazia questão de procurar, olhava meio assim, não tem. Ela foi em várias, e às vezes era até mal atendida, né? A pessoa não dava nenhuma atenção, ia lá, procurava as pedras, não temos. Aí até que ela chegou numa loja, e ela chegou, senhora, por favor, ela já ia embora, né, desistir, e ela decidiu, não, vou na última loja aqui, e ela foi na loja, e a mulher falou assim, senhora, por favor, eu perdi a pedra dessa sandália, e eu não encontro lugar nenhum essa pedra. Você por acaso teria essa pedra aqui igual a dessa sandália? Daí a moça pegou e falou assim, espera só um pouquinho, deixa eu dar uma olhadinha. Pegou, ela parou para dar atenção. Pegou, olhou. Olha, moça, eu não tenho a pedra igual a da sua sandália, mas espera só um pouquinho. Aí ela foi lá, pegou a caixinha lá, né, o material de pedras, né, e falou para ela, olha, eu tenho essa pedra aqui, eu tenho, né, uma igual a outra, o que você pode fazer? Você tirar a pedra dessa sandália, que essa pedra que eu tenho cabe direitinho, comprar essas duas e colocar uma em cada uma, ninguém vai perceber que você trocou e vai ficar igualzinho. E ela pegou e falou assim, poxa vida, obrigada. A Helena Tanuri ficou extremamente agradecida, porque a mulher se dispôs, a mulher deu atenção, a mulher saiu, tipo assim, aquelas outras que não davam atenção, ela parou ali, uma simples dica, um simples amor àquilo que ela fazia, porque ela demonstrou amor àquilo que ela fazia, atenção à sua cliente, né? E ela viu, falou assim, voltou ali e falou assim, parabéns, porque você saiu do mediano, você não é uma pessoa mediana, você vai vencer na sua vida, você vai além pelo comportamento que ela teve ali. Então não seja mediano, não seja como as outras pessoas. Às vezes aquele mínimo ali, que aquela mulher fez, ali fez muita diferença na vida da Helena Tanuri, uma coisa simples, né? Mas a gente, tipo assim, meio despertou, né? Ela não é mediana, né? Ela é além daquilo ali. Então seja além, tá? Não fique pensando, eu não vou fazer porque não vale a pena, não vou fazer porque fulano merece, ou julgar, porque às vezes a gente julga muito, né? Eu não vou dar porque a pessoa parece que tem melhor do que eu, às vezes não tá passando uma necessidade, a gente não tá sabendo. Então é isso que eu aprendo com a vida de Dorcas, né? A sair dessa zona de conforto e usar os talentos para abençoar as pessoas. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus tenha falado no seu coração, assim como falou no meu, e foi uma grande bênção para mim receber essa palavra, e que seja uma grande bênção para você também. Se foi bênção para você, passa para frente, compartilha esse vídeo, clica, dá um like no vídeo, porque quanto mais você clica em gostei, no like, mais esse vídeo ele é compartilhado, ele circula aí pelo YouTube. Comenta, né? O seu comentário é muito importante. O que Deus falou no teu coração através da sua palavra? Fala aqui pra mim que eu quero saber, tá bom? Deus abençoe e até a próxima devocional. Beijinho.